Bom dia a todos. Vamos continuar as aulas de Química Orgânica. Lembrando a todos que na última aula o tema foi grupos orgânicos substituintes em cadeias carbônicas, que quando não ligados às cadeias carbônicas eram chamados de radicais livres. Radicais livres quando sozinhos, né? Se estiverem ligados a uma cadeia, eles deixam de ser radicais livres e constituem esses grupos orgânicos substituintes. A nossa aula de hoje nós vamos estudar o nome das cadeias carbônicas com esses grupos substituintes e que vai, por sua vez, constituir uma cadeia carbônica ramificada. Bom, vamos, antes de iniciarmos esse tópico, vamos rever o nome desses grupos substituintes que o aluno tem que tomar conhecimento. Você tem que saber esses principais grupos que estão aqui. Tá? Só então lembrando o assunto da última aula, esse grupo que tem um átomo de carbono usa prefixo met e chama-se metil. Aqui embaixo nós temos dois átomos de carbono cujo prefixo é et, e esse é o etil. Seguindo o padrão da nomenclatura dos compostos orgânicos, um carbono et, 2 et, 3 prop e assim por diante. Esse tem 3 carbonos também e o prefixo é prop. Esse é o propil. O mesmo acontece nesse outro grupo que tem 3 carbonos, que também é chamado de propil. Mas aí é necessário utilizarmos um prefixo para diferenciarmos esses grupos propil. E a diferença é que esse propil ele está ligado na cadeia na sua extremidade, ele é reto, ele é normal e ele é chamado apenas de N-propil. Atualmente, esse prefixo N ele é opcional. Ele não está sendo muito utilizado, mas não está errado fazer uso dele também. Então, se vocês encontrarem um exercício apenas com o nome propil, sem o prefixo, já subentende-se que trata-se do grupo N-propil, ou simplesmente propil. Mas acontece que esse outro propil, isso não é opcional, já que ele é bem diferente do anterior. Ele está ligado bem no meio, e no meio eu vou usar o prefixo iso. Iso do meio e N da extremidade, na extremidade é normal, por isso N, sendo que o N é opcional. Aqui nós temos agora esses grupos contendo 4 carbonos, que são chamados de butil. Mas nós temos aqui ao todo 4 grupos butil. E, portanto, será necessário fazermos uso de um prefixo para diferenciarmos esses 4 grupos butil. Muito bom. Usando o raciocínio do propil, esse primeiro ele está ligado na sua extremidade, na ponta, e por isso eu posso chamá-lo de N-butil. Mais uma vez, o N é opcional e chamá-lo apenas de butil já está subentendendo que é o N-butil. Tá? O N atualmente é opcional. Só no N, tá? Nos outros é obrigatório. Esse aqui embaixo, por exemplo, não está ligado na sua extremidade. Também não está ligado no meio. Então, se não está na extremidade, não posso usar o N. Não está no meio, não posso usar o iso. Eu uso o que, então? Este carbono deste grupo está ligado simultaneamente, só um grupo, tá? A 2 carbonos. Esse carbono é secundário e esse é o sec-butil, carbono secundário. Sec-butil, e esses dois são os grupos butil em forma de uma letra T.
que eu estava mencionando na aula anterior. E o butil em forma de letra T, você pode usar aquele recurso. Se o butil estiver no carbono terciário, usa o prefixo terc, e se estiver no carbono primário, usa prefixo iso. E isso vale para esses dois butil aqui, ó, em forma de um T, tá? Este carbono aqui, ele é primário ou terciário, que eu estou indicando na ponta da caneta, levando em consideração só os carbonos do grupo. Ele é terciário, né? Então esse aqui eu posso usar o prefixo terc. Esse aqui é o terc-butil. Prefixo terc, terc-butil. Prefixo sec, de carbono secundário, sec-butil. E esse outro butil, o carbono que está ligado na cadeia, ele é primário. Portanto, esse eu uso o prefixo iso, isobutil. Iso e o terc-butil para os grupos butil em forma de uma letra T. Se estiver no carbono terciário é terc, se estiver no carbono primário é iso. Agora, esses outros grupos não seguem regra, são nomes particulares. Infelizmente, o aluno tem que memorizá-los. Esse que está ligado num carbono que tem uma dupla, que é o etenil, o nome mais utilizado é vinil. Vinil, etenil é a mesma coisa. Até fazendo referência a essa questão, tem um exercício na apostila que foi mal escolhido pelo examinador, pelo autor, que coloca as duas alternativas como sendo do mesmo radical, mas é a mesma coisa. Vinil é sinônimo de etenil, sendo que esse nome é o mais empregado. Quando o grupo estiver ligado direto no aromático, esse é o famoso conhecido como fenil. E se estiver num carbono ligado no aromático, esse outro chama-se benzil. O aluno que não está familiarizado com esse assunto deve fazer esse exercício por várias oportunidades. Faz uma linha, colocam esses grupos e memoriza os nomes, até que eles se familiarizem com os mesmos, ok? Vamos agora, depois dessa revisão, aplicarmos esses grupos na nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Observe como que vai ficar. Para os hidrocarbonetos com cadeias carbônicas ramificadas, a nomenclatura vai seguir esse roteiro, onde no primeiro passo nós deveremos primeiro escolher a cadeia carbônica principal com o maior número de átomos de carbono. E outro detalhe, se essa cadeia carbônica tiver uma insaturação, essa insaturação deve fazer parte da cadeia obrigatoriamente. Depois de escolher a cadeia carbônica com o maior número de átomos de carbono, segundo passo, nós deveremos numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima, e o critério para fazer isso é seguindo esta ordem. Mais próximo do grupo funcional, a princípio nós estamos nesse momento estudando só hidrocarbonetos, não tem grupo funcional por enquanto, tá? Mas se tiver, digamos, um OH, uma carbonila, o grupo funcional sempre é prioridade número 1, mas nós não vamos usar isso hoje. Aí depois do grupo funcional, a prioridade número 2 é a extremidade mais próxima da insaturação. E se houver um empate ou se não tiver insaturação, aí a prioridade número 3 é a extremidade mais próxima dos grupos substituintes. Depois de escolhermos a cadeia principal, numerarmos a cadeia de acordo com esse critério. Terceiro, agora nós vamos colocar o nome dos grupos substituintes
e esse nome deve ser colocado em ordem alfabética. Tá? Metil, etil, fenil. Então, ordem alfabética. Primeiro coloco o etil, que começa com a letra E. Depois coloco o fenil, que começa com a letra F. E o metil depois na letra M, assim sucessivamente. Nessa ordem alfabética, deve-se ignorar os prefixos que indicam a quantidade de radicais. Di, tri, tetra, pente, ex. E também ignoram-se esses prefixos sec e terc. São ignorados. Mas devem ser incluídos na ordem alfabética os prefixos N e o N. Desculpe. O N e o ISO. O N, como ele é opcional, praticamente hoje não se aplica mais, não se usa mais, então ele acaba sendo desnecessário. Mas se tiver, por exemplo, um isobutil, né? O iso leva em consideração a letra I. Mas sec-butil, terc-butil, por exemplo, esses prefixos não devem ser levados em consideração como ordem alfabética, tá? Depois de colocar o nome dos grupos substituintes em ordem alfabética, aí por último nós vamos colocar o nome da cadeia principal. Pronto. Agora vamos aplicar. Isso é só treino. Depois que você toma conhecimento das regras, agora é só aplicar. Então vamos aplicar aqui. Eu vou fazer alguns exemplos e depois eu faço alguns exercícios da sua apostila. As dúvidas que eventualmente surgirem, vocês podem postar, né, no WhatsApp, no dia da aula, né, de Química, ou vocês podem fazer uso dos plantões com a equipe, professor Fernando e o Kaká, ou a minha pessoa. Estamos todos à sua disposição, tá? Então, primeiro exemplo. Aqui nós temos uma cadeia em forma de bastões e o primeiro passo é escolher a cadeia principal com o maior número de átomos de carbono. Como essa cadeia não é muito grande, não fica difícil escolher a cadeia principal, que é essa daqui, ó. Eu destaco a cadeia principal, certo? Como eu estou fazendo aqui. Ao destacar a cadeia principal, tudo que estiver ligado para fora são aqueles grupos orgânicos. Isso está representando aqui um grupo metil, ok? Agora que a cadeia principal já foi destacada, agora vamos no segundo passo, numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima. Extremidade mais próxima do que, hein? A regra diz que tem que ser da extremidade mais próxima. Prioridade número 1 é da insaturação. A insaturação predomina sobre o grupo orgânico. Como a insaturação está próxima da esquerda, então eu numero a cadeia da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prioridade número 1, a cadeia principal deve ser numerada a partir da extremidade mais próxima do grupo orgânico substituinte. Tudo bem? Agora, no terceiro passo, eu vou dar o nome dos grupos substituintes. Só tem um grupo aqui que é o grupo metil, está localizado no carbono 5. Então, vamos destacar aqui, né? Aqui nós temos o grupo metil, localizado no carbono número 5. Então, a posição do grupo metil no carbono número 5 faz então com que nós tenhamos o nome desse composto igual a 5 etil, 5 etil, sempre separado por hífen para localizar exatamente o grupo. E em seguida, não tem mais nenhum outro grupo, agora coloca-se por último o nome da cadeia carbônica principal.
usando os critérios das aulas anteriores. 6 carbonos usa o prefixo X, separado por hífen, para dar a posição da ligação dupla. A ligação dupla está entre o carbono 2 e o 3. Eu sempre faço opção pelo número menor, que é o número 2. O infixo da dupla é N. Como é um hidrocarboneto, a terminação é O. Sempre separado por hífen. Então o nome ficou 5-etil X 2N. Ok? Vamos treinar, vamos fazer esse exemplo do lado direito. Primeiro passo, deveremos escolher a cadeia principal com o maior número de átomos de carbono. Algum aluno poderia levantar a seguinte questão: PC, a cadeia principal, olhando aqui, eu já sei, eu já descobri essa em forma de uma letra U, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Não, mas eu digo, tem ligação dupla nessa cadeia? Tem, tá aqui a dupla. Então, a ligação dupla tem que fazer parte obrigatoriamente da cadeia principal. Você não pode deixá-la de fora. Tá, então se nós escolhêssemos essa cadeia linear reta, teríamos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, incluindo a dupla. Mas eu acho que tem uma outra com mais de 5 carbonos, que é essa em forma de uma letra L. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então essa é a cadeia carbônica principal. Destaque ela, como eu estou fazendo agora. Portanto, tudo que estiver ligado para fora desta cadeia carbônica principal serão os grupos orgânicos. Eu tenho aqui 1, 2, 3 grupos orgânicos. Como nós já fizemos a revisão há poucos instantes atrás, aqui nós temos o grupo metil, 2 grupos metil e um etil aqui embaixo. Agora, segundo passo, vamos numerar a cadeia carbônica principal. A partir da extremidade mais próxima, prioridade número 1 é a insaturação. Como nós temos uma ligação dupla próximo da direita, então eu numero da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ok? Muito bom. Agora, no terceiro passo, nós vamos colocar o nome dos grupos substituintes em ordem alfabética. Os grupos substituintes são 2, metil e o etil. Em ordem alfabética, o etil vai na frente do metil. O etil está localizado no carbono 2. Então, 2 etil. E nós temos aqui 2 radicais metil. Eles estão localizados respectivamente um etil no carbono 3, vírgula, outro etil no carbono 4, separados por vírgula, e colocando-se os prefixos que indicam a quantidade de radicais. São 2, metil eu falei, né? Então vai ser dimetil. Mas o D do dimetil não fica na frente do etil? Não, esse prefixo di, ele não é levado em consideração na nomenclatura. Aqui, observação, né? Coloco os grupos substituintes em ordem alfabética. Ignora-se os prefixos di, tri e tetra. Esses não devem ser levados em consideração. Tá? Então eu tenho um grupo etil no carbono 2, voltando aqui, um grupo etil no carbono 2, 2 grupos etil, metil, um no carbono 3 e um no 4. E agora o nome da cadeia principal, que são 6 carbonos, o prefixo é X. Nós temos a ligação dupla no carbono 1, separado por hífen 1. O intermediário de dupla é N e a terminação de hidrocarboneto é O.
Então ficou 2 etil, 3, 4 dimetil, X, 1 eno. Tudo bem? Vamos fazer um outro exemplo. Vamos fazer agora exemplos usando cadeias fechadas e ramificadas. O critério é semelhante às cadeias abertas. Eu tenho uma cadeia insaturada, então a ligação dupla tem que estar sempre localizada entre o carbono 1 e o número 2 da cadeia ramificada, obrigatoriamente. Tem ligação dupla na cadeia fechada? Sim, a ligação dupla tem que ficar obrigatoriamente entre o carbono 1 e o 2. Agora o aluno questiona, mas o carbono 1, eu coloco o radical, o grupo metil ou etil? Qual é a prioridade? É a ordem alfabética. O etil começa com a letra E e o metil começa com a letra M. Então o carbono 1 é o etil e o 2 é o metil. Repito, a prioridade nesse caso é a ordem alfabética, certo? Vamos colocar então agora a posição dos grupos em ordem alfabética. Primeiro eu tenho o etil, um etil. Depois eu tenho metil no carbono 2, 2 metil, todos ligados numa cadeia fechada. Eu uso um prefixo de cadeia fechada que é ciclo. A cadeia fechada tem 4 carbonos, o prefixo é but. Tem uma dupla que é em fixo é em, a terminação é o. Como na cadeia fechada, a ligação dupla está sempre o carbono 1 e o 2, não é necessário colocar a posição da dupla quanto à cadeia fechada, por ela estar sempre no carbono 1. Somente ciclo buteno. Sem hífen, pode colocar tudo junto. No outro exemplo, a ligação dupla está sempre entre o carbono 1 e o carbono 2. A dúvida que surge no aluno agora é qual o sentido que eu devo colocar o carbono 1 e o 2? Sentido horário ou sentido anti-horário? Qual a prioridade? A resposta é prioridade, é o sentido onde eu tenho um grupo orgânico mais próximo da dupla. A dupla está mais próxima aqui no sentido horário, portanto. 1, 2, o carbono da dupla. Sempre a dupla entre o carbono 1 e o 2. 3, 4, 5, 6. Ok? Então, vamos colocar o nome dele. Como que vai ficar? Nós só temos um grupo orgânico que é o metil, que está no carbono 3. Então vai ficar 3 metil. 3 metil. Não tem outro grupo orgânico. A seguir é a cadeia principal, que ela é fechada. Então uso o prefixo ciclo. Ela é fechada e tem 6 carbonos. O prefixo é X. Ela tem uma dupla, então o infixo da dupla é N. Na cadeia fechada, a dupla está sempre no carbono 1 e não coloca-se a posição da dupla. Então fica 3 metil, ciclo hexeno. Opa! Me desculpem, eu acabei cortando aqui a figura. Estou falando e não mostrando. Eu estou me adaptando aqui, é um método cada semana. Eu tenho que procurar uma forma para deixar mais simples essas aulas. Essa semana passada eu usei a lousa, agora estou usando a mãozinha aqui, né? Até achar um ponto comum para tentar facilitar a vida e o estudo de vocês. Pedimos já antecipadamente desculpas aí pelas faltas, aí, pela forma não muito profissional com relação à apresentação, mas vamos melhorar a cada aula que passa. Outro exemplo de cadeia fechada. Aqui nós temos um benzeno, né? E ligado a esse benzeno, eu tenho aqui um grupo orgânico metil. Metil ligado no benzeno. O nome oficial dele é metilbenzeno. Não há necessidade de numerar, porque só existe apenas um grupo benzeno.
metil ligado no benzeno, né? Então vai ficar metilbenzeno somente e nada mais. Mas quero chamar a atenção de todos vocês que esse metilbenzeno ele tem um apelido, um nome usual que aliás é muito utilizado, você vai encontrar com frequência nos exercícios, chama-se tolueno. Gravem, não segue regra. Isso é um nome alternativo, usual. Tolueno é o nome usual do metilbenzeno. Vamos agora ver alguns exemplos com o benzeno dissubstituído. Tá? Aqui, por exemplo, um benzeno dissubstituído. Eu tenho aqui dois radicais, dois grupos metil. Agora é necessário numerar o anel aromático para dar a posição dos grupos orgânicos, sempre em que eles fiquem mais próximos um do outro. Então aqui fica um metil no carbono 1 e o outro metil no carbono 2. Aqui do lado direito eu tenho um metil no carbono 1 e um metil no carbono 3. E aqui nesse último exemplo eu tenho um metil no carbono 1 e um metil no carbono 4. Então nós temos o anel aromático dissubstituído na posição 1,4, na posição 1,3 e na posição 1,2. Como fica o nome desses compostos? Então eu posso chamar o primeiro de 1,2 de metil benzeno. 1,2 de metil benzeno. Sendo que eu posso usar um prefixo opcional para indicar essa posição 1,2 do anel aromático ocupado por dois radicais metil. Esse prefixo chama-se orto. Orto indica a posição 1,2 do anel aromático, específico do aromático, isso, tá? Ocupado por dois radicais. Então eu posso chamá-lo apenas de orto de metilbenzeno. Orto de metilbenzeno. Muito bem. Aqui no exemplo número 2, eu tenho o grupo orgânico metil no carbono 1 e 3 e ficaremos com 1,3 de metilbenzeno. Benzeno, sendo que nesse caso o prefixo que corresponde à posição 1,3 do anel aromático chama-se meta. Então posso chamar de meta de metilbenzeno. O prefixo orto indica a posição 1,2 do anel aromático sendo ocupada. O prefixo meta corresponde à posição 1,3. E aqui no nosso último caso, no último exemplo, nós temos um metil no carbono 1, um metil no carbono 4, 1,4 de metilbenzeno. Sendo que neste caso a posição 1,4 do anel aromático pode ser substituída pelo prefixo para. Para é a posição 1,4 ocupada do anel aromático. Então pode ser chamado somente de para de metilbenzeno. Isso é importante no nosso estudo da química orgânica. Peço a todos atenção, tá? Memorizem os prefixos orto, meta e para. Os prefixos orto indica a posição 1,2 do anel aromático ocupadas, a posição meta para a posição 1,3 e o prefixo para a posição 1,4.
Após esses exemplos, apenas para ilustrar a aplicação da teoria das regras para a aplicação, né, dos hidrocarbonetos ramificados, eu vou fazer alguns exercícios da sua apostila. Vamos lá? Acompanhe, por favor, os exercícios que nós vamos fazer agora.